Olá, pessoal, eu sou a Carolina Oliveira e está começando o Educação no Ar. No programa de hoje eu converso com Nelson Inocêncio, que é o professor adjunto do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. O assunto é o sistema de cotas nas universidades e como esse tipo de política pública mudou a cara do ensino superior no Brasil. O professor Nelson é bacharel e mestre em comunicação e doutor em arte pela UNB. No Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, ele exerce o papel de membro do Comitê Institucional Gestor do Programa de Iniciação Científica. Suas pesquisas são sobre história da arte, cultura e relações raciais. Além disso, entre 2001 e 2014, ele foi coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília. Professor Nelson, bem-vindo à Educação no Ar. Eu quero começar conversando com o senhor sobre a lei de cotas. Ela não menciona a reserva de vagas só para os negros, mas também para os alunos vindos das escolas públicas. Como é que funciona essa distribuição? Ela atende às demandas da sociedade? A lei de cotas, ela tem aspectos positivos, mas tem aspectos também que são problemáticos. Aspectos positivos porque quando a gente pensa nas instituições públicas de ensino superior, a gente se dá conta de que a maioria do corpo discente, ou seja, a maioria dos alunos, até hoje, é constituída pelos segmentos, pelas classes favorecidas no Brasil. O que é um dano, porque, afinal de contas, se você tem grandes instituições públicas, isso é importante que a gente pense a qualificação da sociedade, de todas as pessoas, para elas poderem competir em pé de igualdade. Então, acho que é fundamental a gente pensar isso. Então, nesse aspecto, a lei está correta, porque ela está pensando em inserir, né, aqueles que não estavam. A questão racial, né, ela tem a sua autonomia, ela se explica. E é óbvio que a questão material, a questão de renda, pode tornar o racismo mais complexo. Mas o racismo, para ser explicado, ele não depende da questão de renda. Entendeu? Então, quando, por exemplo, você tem um programa que vincula escola pública à questão racial, ele pode dar margem a equívocos, né, nesse sentido de achar que a questão racial, de alguma maneira, se subordine à questão de renda. Ela transcende a questão de renda. Com isso, não quero dizer que a gente não possa ter leis que atendam às duas demandas, né? As pessoas oriundas de escola pública e população negra, população indígena. Porque política pública é legal, as políticas públicas são, mas a gente tem que avaliar o alcance dessas políticas. A lei de cotas já existe, nós já temos elementos, por exemplo, para avaliar o alcance dela nesses anos de existência, esses poucos anos de existência. Eu acho que você tem que fazer o acompanhamento. No resultado do SISU desse ano, as notas de corte dos cotistas chegou muito perto das notas dos não cotistas em cursos muito concorridos, como medicina e engenharia, por exemplo. Qual a sua avaliação sobre essas notas? A lei, ela está permitindo o acesso, sim, de muita gente que jamais teria pensado na possibilidade de estar na universidade. Isso é importante. Os adversários das políticas de cotas, muitas vezes procuraram, de uma forma lamentável, eu diria, procuravam garantir a manutenção das coisas como elas estavam, né? Quer dizer, essa coisa de sociedade inclusiva, né? Como muitos falam, né? Os aeroportos viraram rodoviárias, né? Então, eu lamento, eu sinto muito, mas se a gente quer democracia, a gente tem que pensar em participação. Se você tem pessoas que tiveram êxito, lograram êxito, isso é muito bom. Isso é mais um motivo para a gente dizer que o sistema é necessário, né? A gente precisa entender que capacidade, que potencial humano, ele vai estar em qualquer lugar. O que a gente precisa é criar oportunidades para a gente visualizar isso. O problema no Brasil é que nos segmentos abastados, você via com certa facilidade o potencial. O problema é que a gente, ao olhar somente para esses segmentos, você não consegue enxergar aonde está o potencial, por exemplo, nas periferias, né, nos lugares onde você nota que o Estado pouco chega, essas coisas todas. Mas o talento, a capacidade humana, ela é humana. Então, acho que quando você tem esses resultados, né, muitas vezes você passa a entender o quão significativa a política é. Como responder às pessoas que, mesmo assim, ainda são contra as cotas? Os leigos, as pessoas leigas, elas não vão entender isso de imediato. Eu acho que é preciso que a gente faça uma digressão histórica. O Estado brasileiro desenvolveu políticas específicas para os imigrantes, por exemplo, no século XIX, né?
Então, entre o século XIX e início do século XX, até Getúlio Vargas, você tinha políticas setoriais, ou seja, políticas que o Estado definiu para determinados segmentos. Podemos dizer, então, assim, bem diretamente falando, que se o Estado brasileiro desenvolveu políticas de cotas para os europeus, né, naquela época, então é nada mais justo que aconteça isso que se chama de reparação histórica, né? É uma reparação histórica, porque o Estado brasileiro, de fato, nunca desenvolveu políticas mais ousadas de participação, de inclusão da população negra, né, da população indígena, etc. Então, é por aí. Compreender as cotas a partir do aqui e agora é muito difícil. A gente tem que fazer esse percurso no tempo para tentar compreender a urgência, a emergência, a necessidade e, mais do que isso, a justeza, né, dessas políticas. Esses alunos ainda sofrem preconceito nas universidades? A comunidade acadêmica ainda tem resistência em aceitar as cotas? Eu vejo que a universidade ela absorve, né, essas políticas de diferentes maneiras. A universidade também ela reflete também o que nós somos. A gente muitas vezes pensa na universidade porque é um espaço de produção do conhecimento, um espaço, eu diria, privilegiado de produção do conhecimento. Muitas vezes a gente pensa que a universidade é algo que seja um espaço blindado, né? Assim, que não seja um espaço onde possamos ter limitações, posturas retrógradas, conservadoras. Não, nada disso, nada disso. A universidade ela é, em uma certa medida, o que a sociedade é também, né? A universidade dificilmente vai ser uma unanimidade, e é bom que não seja. Então nós podemos dizer que o sistema de cotas nas universidades hoje é eficiente? A gente precisa tornar os espaços públicos mais públicos, né? Esses espaços precisam ter a presença de várias pessoas que não estão lá. Então, a gente começa a ver o início da modificação, a paisagem dos campi brasileiros, as paisagens começam a sofrerem modificações. Mas, veja, eu estou falando que é começo. Nós temos ainda um longo percurso aí. As políticas começaram, elas não... Então a gente tem que também avaliar se elas tiveram o alcance desejado, se não, o que é preciso fazer para melhorá-las, essa coisa toda. Mas que continuemos, eu acho que estamos no caminho certo. E como foi esse processo de tornar a universidade mais plural? Qual que é a avaliação do senhor sobre a UNB antes das cotas e hoje? Ela precisou se reinventar? Ela começou, sim. Ela já criou um diferencial, né? Ela já criou um diferencial em termos dessa... Eu estou falando da questão imediata, né? O que a gente enxerga, olhando para o campus, andando no campus, quem a gente via e quem a gente vê. Óbvio que a população... As populações abastadas, o segmento, a população branca ainda é a grande maioria, né? Mas outrora essa presença era muito mais significativa. Hoje o governo consegue atender as demandas dos movimentos sociais por meio das cotas? Eu acho que existe uma coisa importante. Atender na plenitude, não. Mas há uma coisa, o Estado antes não ouvia o movimento social negro, não ouvia o movimento social indígena, O que acontece é que hoje, e os outros movimentos sociais, os movimentos sociais voltados para a educação, ouvia pouco, né? Ou seja, não tinha eco, né? Não tinha ressonância, né? Então, eu acho muito legal. O que eu acho importante hoje, e eu espero que isso continue, porque a gente tem, é óbvio que a gente está vivendo um momento tenso de crise política, econômica e tudo, mas que a gente não perca o foco, não perca a compreensão de alguns ganhos, porque é muito complicado quando a sociedade ganha e depois vem um retrocesso. A história é cheia de altos e baixos, né? A história é cheia de fluxos e refluxos. Então a gente tem que estar muito atento, nós temos que prestar muita atenção em relação aos ganhos que foram obtidos, porque a gente não pode retroceder. E a gente sabe que se a gente não tivermos alertas, a gente pode ter retrocessos a depender do projeto político futuro. Eu entrevistei hoje o professor Nelson Inocêncio. Nós conversamos sobre o sistema de cotas nas universidades e como esse tipo de política pública abriu portas para os que antes não tinham acesso ao ensino superior. Para saber mais sobre o tema, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima!